Mao Tse-tung, né, que ele propôs um grande salto, né, para a sociedade chinesa. E ali, ele na proclamação da República Popular da China, e essa aí é uma música muito interessante lá, chamada Internacional, né, que é cantada ali até hoje, né, na China, embora essa república tenha sido fundada em 1949. Pode passar para diante. Esse período aí, que também envolveu o Grande Salto, ele acaba remontando aí a China a uma chamada Revolução Cultural. O Grande Salto, na realidade, foi um grande salto realmente, só que para trás. Foi um erro estratégico econômico perverso que Mao Tse-tung cometeu. E Mao Tse-tung, quando ele percebeu que, pelas questões econômicas, do fracasso do Grande Salto, ele estava perdendo o poder, ele resolve radicalizar aquela Revolução Socialista de 1949. E, a partir de 1966, ele radicaliza isso aí com a chamada Revolução Cultural. Pode passar adiante. E, nessa Revolução Cultural, ele prega várias ideologias do socialismo aí, onde ele, pode passar, por gentileza, ele vai fundar uma chamada Guarda Nacional Vermelha, né? Eles estão aqui na Praça da Paz Celestial, em 1966, como eu falei para vocês, e é uma mobilização, principalmente de estudantes. Passa, por favor. Que essa Guarda Vermelha, vocês estão vendo que eles aparecem aí com esse livrinho vermelho, que passou a ser um símbolo, que era o livro das citações de Mao Tse-tung. E, dentro desse contexto, pode passando, por gentileza. Dentro desse contexto aí, a gente observa que em tudo, né, principalmente relacionado a jovens, a propaganda da China estava relacionada justamente a essa ideia, né? Vocês estão vendo que os jovens, até nos momentos ali mais interessantes, está com o livro de citações do Mao, que hoje, lá na Praça da Paz Celestial, que é um cartão postal da cidade de Pequim, vocês vão ouvir falar muito dessa praça durante as Olimpíadas agora, que vão começar exatamente daqui 2 meses, né, no dia 8 de agosto. Então, hoje é vendida por camelôs. Você está vendo ali, né? Pode passar, por gentileza, ficou a ilustração. E a gente percebe que essa radicalização, né, que foi levada principalmente por estudantes, né, dentro dessa Guarda Vermelha, esse livro vermelho, porque até nas óperas, em toda a cultura chinesa, existe essa pregação do vermelho. Até nas óperas tem uma ópera chinesa famosíssima que se chama O Oriente é Vermelho, que é, logicamente, um fanismo imenso de uma propaganda de Mao Tse-tung que surgiu aí. E houve a caça à bruxa. Pode passar adiante. Essa a caça às bruxas, pode mostrar nas fotos aí, foi o seguinte, ele propôs aí a caça às velharias. Foi um momento negro da história chinesa, onde eles começaram a perseguição a professores, a diretores de colégios, a intelectuais. Para aqui, por gentileza. A gente observa que as pessoas eram humilhadas, como vocês estão vendo aqui. Dizem as lendas urbanas chinesas que muitos professores intelectuais tiveram suas bocas costuradas. Muitos foram espancados até a morte. Diretores de colégio, dizem algumas lendas urbanas, foram até devorados por esses jovens aí. Então, naquela época, muito diretor de colégio, professor, era mal visto, porque eles colocavam esses intelectuais como subversistas de quê? Do sistema socialista. E Mao Tse-tung, ali, para se firmar, depois daquela crise do grande salto, que, na realidade, deveria ser um grande salto econômico, acabou sendo uma verdadeira tragédia, que continuou no plano político em relação a essas questões aí. Vocês estão vendo que os professores aqui, ó, eles eram humilhados, tipo aquele chapéu de bobo, eles se colocavam e humilhavam as pessoas, muitos foram espancados, e pode passar adiante, por gentileza. Muitos eram executados, e dentro desse contexto aqui, a gente vai observar mais adiante que, infelizmente, essa barbárie que tomou conta da China acaba que acontece até hoje de forma diferente. Vamos ver adiante. Aqui tem os executados, vocês podem ver, aqui em frente tem um buraco. Eles eram fuzilados, aí era bom que era já prático, caía dentro do buraco, já enterrava, estava tudo resolvido, né? Era bem prático. Pode passar adiante. Dentro desse contexto todo, gente, esse período de barbárie, até dessa perseguição provocada pela Revolução Cultural, que foi, como eu já falei, um período negro da história da China, quem vai mudar isso é um governante chamado Deng Xiaoping.
Deng Xiaoping ele vai promover aí uma reestruturação na China, e essa reestruturação só vai ser possível depois da morte de Mao Tse-tung. Em 1978, há 30 anos atrás, fique esperto com isso no vestibular, Deng Xiaoping ele começou um processo de modernização do sistema econômico na China, ou promoveu uma abertura que foi o salto para o capitalismo, justamente para corrigir as distorções e todo o prejuízo que a China teve no grande salto, que acabou sendo de Mao Tse-tung, que, como nós vimos, foi para trás. Deng Xiaoping ele vai começar esse projeto aí, que é envolto em vários contextos internacionais que nós vamos ver agora. Deng Xiaoping ele tem um projeto que é a abertura da China comunista para a economia de mercado. E eles chamaram isso aí de chamaram isso aí de mercado vermelho e até de socialismo de mercado, o que é uma contradição. Pode abrir a imagem. O que é uma contradição, porque nós sabemos que o socialismo que surgiu, né, com a Revolução de 1917, lá na Rússia, ela vem de quê? De uma economia planificada. E o Deng Xiaoping percebeu que isso aí foi uma estagnação para a sua política econômica e promoveu uma abertura econômica. Só que essa abertura econômica, até hoje, não foi seguida por uma abertura política. Nos idos de 1989, porque quando Mao Tse-tung assume em 1978, começa aquele crescimento econômico vertiginoso. E, lógico, que Deng Xiaoping ele vai colhendo os frutos. Ele abre o mercado da China para o capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro ele se aproveita de quê? Se aproveita daquela grande mão de obra, que é aquele exército de mão de obra que existe na China, inclusive barata. E essa abertura, ela vai, como o Jutoriz vai voltar aqui, como o Cristiano falou, como o Caio comentou, nós temos aqui um crescimento vertiginoso. Em 1989, começa a ter mudanças no socialismo em todo o mundo. Surge, pode passar adiante, lá na União Soviética, o Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ele promove ali a abertura, percebendo que ele está perdendo aquela corrida com os Estados Unidos, aquela da Guerra Fria, que o Cristiano bem disse aqui, ele vai promover uma abertura chamada Glasnost, a transparência. E essa Glasnost, que começa a partir de Mikhail Gorbachev, como ele, alguns falam Gorbachev, né, brasileirano, quando ele começa essa abertura aí, isso aí vai varrer todo mundo socialista. E o Mikhail Gorbachev até começou a ser mal visto, porque onde ele passava, o mundo socialista ia se desmoronando. E na China não foi diferente. Para vocês terem ideia, quando ele passou na cena anterior, né, quiser voltar lá, nós temos aí o símbolo do fim do socialismo, que é a queda do Muro de Berlim. Para vocês terem ideia, o Gorbachev foi fazer uma visita lá, depois que ele foi embora, o muro caiu. E na China não foi diferente. Só lembrando que o Muro de Berlim ele caiu em novembro de 1989. E se deve principalmente porque Mikhail Gorbachev, no acordo com a Alemanha, ele tirou as tropas da União Soviética. Então, em virtude de todo um erro de informações também, e até a crise do socialismo, a Alemanha Oriental acabou escancarando ali as suas fronteiras para a Alemanha Ocidental. E era clara a crise do socialismo, porque o curioso era que todo mundo queria passar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Ninguém queria ir da Ocidental para a Oriental. E quem foi não gostou do que viu, em virtude do atraso econômico que eles viveram. Mas voltando aqui à questão da China, vamos lá no próximo. O que acontece? Quando o socialismo cai, representado aqui, né, pela estátua de Lenin, ou ele começa a entrar em decadência, é lógico que a China, que adotava aquele comunismo, e Deng Xiaoping, que havia promovido essa economia de mercado, ele começa a sofrer, logicamente, pressões. Por quê? Lá na União Soviética, houve uma abertura política primeiro, a Glasnost, seguida por uma abertura econômica, a perestroika. A China estava fazendo um caminho inverso. Ela fez uma perestroika, uma abertura econômica, só que até hoje não existe nada de abertura política, é um governo ainda repressor, baseado no militarismo. E é lógico que tanto China como Cuba
elas adotam ainda hoje um sistema fechado, né, dentro dessa questão.